Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter Leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o Leigo por uma questão de honestidade intelectual, digo isso como um certo disclaimer, até levem em consideração o que eu tenho a dizer por aqui, mas sempre com aquela boa e velha parcimônia, certo? Digo isso porque não tenho faculdade, nunca fiz universidade em toda a minha vida, espero que isso mude no futuro próximo. Essa é a minha realidade atual e ela está acontecendo numa segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, às 18 horas, alguns minutos e alguns segundos. Deixa eu pegar aqui. Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, às 18 horas e 25 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver nessa tela maravilhosa desse celular, certo? Você pode ver ali, segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, 18 horas 25 minutos, 26 minutos agora, e alguns segundos, conforme você pode ver na tela. E como eu disse, eu quero continuar fazendo essa série de vídeos que eu comecei ontem, como eu disse ontem. Eu quero continuar fazendo essa série de vídeos sobre provérbios, né? Eu disse que eu pretendia começar sempre lendo Mateus 6:33 e depois a gente parte para Provérbios. Por que isso? Porque eu não entendo muito bem uma parte de Mateus 6:33. Eu fiz a leitura ontem à noite e até fiquei pensando, poxa, admitir que não se sabe uma coisa é libertador, né? Porque isso meio que tira um peso das nossas costas. Poxa, você tem que saber tudo sobre tudo. Não, cara, sou ser humano igual você que tá assistindo, sabe? Não sei tudo, assim como você também não sabe tudo. E pode ser que você saiba o real significado de Mateus 6:33. Eu ainda não descobri, pelo menos uma parte dele. Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, a gente tem uma noção do que é e de como buscar a justiça. E a justiça divina, a gente tem mais ou menos uma noção de qual seja e como buscar por essa justiça também. A gente precisa se manter em oração e fazer os nossos períodos de jejum e de oração e de leitura da palavra como uma alimentação espiritual, mas buscar o reino de Deus. Tem um texto que diz que o reino de Deus não consiste em comida ou em bebida, mas em poder de Deus, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas como buscar o reino de Deus? Ei-lo ali ou ei-lo aqui? Não, o reino de Deus está dentro de vós. Se eu não me engano, em João fala-se sobre isso.
Não lembro de cabeça onde é que está escrito sobre isso. Mas diz algo assim, né? Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Lucas 17, 21. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 17, 21. Lucas 14, 16, 17, 20, 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo-lhes, disse: O reino de Deus não vem com ostentação, nem dirão ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Lucas 17, 23. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não ireis, nem o seguireis, porque como relâmpago quando relampeja e fulgura desde um extremo ao outro debaixo do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas é necessário que ele padeça primeiramente muitas coisas e seja reprovado por essa geração. Lucas 21, 8. Lucas 21. Cadê? Lucas 21, 8. E ele disse: Vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou. E o tempo se aproxima. Não sigais após eles. Mateus 24, 23. 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não creiais, porque hão de se levantar falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganariam, se possível, até os escolhidos. Interessante que ele coloca no plural aqui, né? Porque hão de se levantar falsos cristos ou anticristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios de tal maneira que enganariam, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito com antecipação. Marcos 13, 21. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali está, não acrediteis, porque hão de se levantar falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível fosse, até os escolhidos. Mas vede que eu previamente vos adverti sobre estas coisas. Então, tem um outro texto que Paulo escreve, se eu não me engano, que diz que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas em fazer a vontade do Pai. Se eu não me engano, ou é Pedro, ou é Paulo, ou é o próprio Jesus quem fala. O reino de Deus não consiste em comida ou em bebida. Romanos 14, 17. Vamos ver se é isso mesmo. Romanos 11, 13, 14, 15, 16, 17.
Porque o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, senão na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Porque aquele que serve a Cristo desta maneira, em justiça, em paz e na alegria do Espírito, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Assim que sigamos aquilo que contribui para a paz e para a edificação mútua dos irmãos. Não destrua a obra de Deus por causa da vossa comida. Todas as coisas verdadeiramente são limpas, porém comer algo com escândalo é maléfico para o homem. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada que leve teu irmão a tropeçar, a se escandalizar ou a se debilitar. É. Tem um texto que fala que aquele que tem olhos bons, tudo vai ser bom para ele. Mas aquele que tem olhos maus, tudo para ele vai ser mal. Assim que a fé flui pelo ouvir e o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Enfim. Vamos lá para Provérbios. Será que algum dia eu vou começar um desses vídeos e vou falar para vocês: Eureka, Eureka! Descobri o que é o reino de Deus. Tomara. Ia ser um dia muito legal. Novamente eu tô aqui com a versão de Nelson, Santa Bíblia Beriana. Você pode ver ela aqui, certo? E eu vou ler segundo a tradução que eu tenho em mãos. Filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares como um tesouro os meus mandamentos dentro de ti, de tal maneira que o teu ouvido escute a sabedoria e o teu coração se incline para o entendimento, sim. Eu li certo? Peraí, deixa eu ler de volta. Filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares como um tesouro os meus mandamentos dentro de ti, de tal maneira que o teu ouvido escute a sabedoria e o teu coração se incline para o entendimento. Sim, se clamares por inteligência e levantares a tua voz à procura do entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e se esquadrinhares como se faz a procura de tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor Jeová outorga a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os íntegros. Ele é escudo para os que caminham em integridade. Pois ele guarda as veredas da justiça e preserva o caminho dos seus santos fiéis. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será deleitoso à tua alma. A discrição do conselho te protegerá e o discernimento da inteligência te guardará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas pervertidas, e também dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam em fazer o mal e se deleitam nas perversidades dos homens maus,
Estes que são originários de caminhos tortuosos e de sendas extraviadas, para te livrar da mulher estranha e da mulher alheia que, ao falar, seduz com palavras doces, a qual abandona o companheiro, o tutor da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porquanto a sua casa naufraga na morte e as suas veredas desaparecem nas sombras da morte. Nenhum dos homens que se dirigirem a ela se livrará dos seus laços. Nenhum deles retornará às veredas da vida. Tu deves andar pelo caminho dos homens bons. Então guardarás as veredas dos homens justos, porque os mansos herdarão a terra, e os íntegros de coração permanecerão nela. Mas os homens ímpios serão exterminados da terra, e dela os iníquos serão desarraigados. Lendo esse texto, tentando trazer para um contexto de hoje em dia, a gente pode entender que é necessário que a gente busque sabedoria, busque conhecimento, busque inteligência, né? Diferente de que talvez algumas pessoas possam sugerir que o ambiente acadêmico é muito ruim, é perverso. Realmente talvez seja, mas a sua integridade, a sua fé, a sua honestidade precisam estar evidentes em qualquer ambiente para onde você vá. Uma outra questão que se levanta é: qual é a motivação do coração em tentar buscar mais sabedoria, mais conhecimento, mais inteligência, mais discernimento, né? Se todas as coisas que você busca forem com integridade, com honestidade e com inteireza de coração, com singeleza de coração, e buscando de fato o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas, como diz o texto em Mateus 6,33. Né? Então, tudo quanto você for fazer, se pergunte: será que isso beneficia o reino de Deus de alguma forma? Tem um texto, Filipenses, se eu não me engano, Colossenses, Colossenses não, Coríntios, Efésios, Filipenses. Filipenses 1:15 em diante. Porque alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas há outros que o anunciam por boa vontade, que o anunciam de boa vontade. E estes que o fazem por amor sabem que fui chamado para a defesa do Evangelho. Mas, verdadeiramente, alguns proclamam a Cristo em facções, não com sinceridade, pensando acrescentar aflição às minhas penas. Mas, que me importa? Porque, de todas as maneiras, ou por porfia, ou por verdade, Cristo está sendo pregado, e nisto me regozijo, e ainda me regozijarei, porque sei que, por vossa intercessão, isso redundará em meu espírito bem-estar, pelo socorro
porque sei que por vossa intercessão isso redundará em meu bem-estar, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Tem um texto parecido com esse, Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vaidade, mas sim por humildade, estimulando os demais a considerarem uns aos outros superiores a si mesmos. Que cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio, mas cada qual procure o interesse dos demais. Primeira Coríntios 9:17. 1 Coríntios 9:17. Romanos, Coríntios 13, 12, 11, 10, 9, 21, 17. Se, pois, o faço voluntariamente, terei recompensa, mas se o faço contra a minha vontade, uma dispensação me é confiada. Logo, qual é o meu galardão? É que, pregando o Evangelho, eu ofereça gratuitamente o Evangelho de Cristo para não abusar do meu direito no Evangelho, pois, sendo livre de todos, fiz-me servo de todos para ganhar o maior número possível. Filipenses 2, 3, não já li. Filipenses 1, 12. Eu quero que saibais, meus irmãos, que as circunstâncias que me sobrevieram são consideradas agora de maior proveito para a propagação do Evangelho. O texto que eu estava procurando é outro, mas eu não consegui achar agora. Então, ficamos por aqui, por enquanto. Deixa eu voltar lá em Mateus, para a gente poder encerrar. Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe você e a sua família, e que o Espírito Santo possa completar a boa obra que ele começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Até a próxima. Falou.